Pode tomar teu assento, queridos. Eu agradeço a Deus por esse tempo que a gente teve aqui na igreja de Rio Doce, e eu oro para que a gente possa estar junto mais vezes. Amém? Abra a tua Bíblia comigo. Deus é lindo, né? Eu tinha colocado algo no meu coração para ministrar, e o pastor fez uma introdução fantástica no texto de Crônicas ali, sobre Davi. Abra a tua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 3, verso 3 em diante. Quando vocês ainda estão achando, queridos, deixa eu dar um aviso do material que a gente tem ali atrás. Está junto com as camisetas ali atrás. É um DVD com o meu testemunho. Quem esteve aqui ontem? Glória a Deus. Ontem eu pude estar compartilhando algumas coisas do que Deus fez na minha vida, de como foi que Ele me alcançou, como foi que Ele me atraiu, que Ele foi se revelando a mim. E ontem eu e a minha esposa, a gente conversando depois, né? Hoje é aniversário dela, e a gente ontem conversava, meu amor, olha a nossa história, né? Porque o meu testemunho não sou eu sozinho, né? Foi através dela que começou. Foi ela que foi tocada pelo Senhor primeiro. E assim, ainda que vocês tenham me visto ministrando aqui todos os dias, cantando louvor e pregando a palavra, nosso ministério é junto. Amém? Ela é o profeta que Deus colocou na minha vida, que muitas vezes me dá o sinalizador de para onde ir. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Amém? Amém. Que não é separada de mim, nós somos uma coisa só. Amém? Então tudo que eu faço, ela está junto. Esse material é um CD que tem um nome estranho, ele continua o mesmo, mas não está falando de mim, está falando do Senhor. Amém? Testemunho, ele continua o mesmo, não tem nada a ver. Né? Eu mudei, graças a Deus, o Senhor continua o mesmo. E assim, eu oro para que, se você tiver condições, querido, leva ele de presente para alguém. Amém? Muitos puderam ouvir ontem aqui, enfim. Por que eu falo dar de presente? Existe algo sobrenatural quando você presenteia alguém. Porque você alcança áreas da vida dessa pessoa, do coração dela, porque você está entrando com honra. Amém? Existem culturas onde, se você chegar sem um presente na mão, o relacionamento vai ser completamente diferente. Eu estive ministrando no Havaí, e lá os pastores, quando foi fazer uma confraternização da igreja brasileira com a igreja havaiana, os pastores que já moravam lá, eles deram a direção: olha, levem qualquer coisa, porque na cultura dos havaianos, cara, eles vão te dar presente. Nem que seja uma caneta, um chaveiro, um adesivo, um colazinho, alguma coisa você tem que ter na mão, porque é ofensivo você chegar de mãos vazias. Amém? Eu falei, olha que princípio legal. Vocês sabem que quando Jesus nasceu, aqueles 3 magos do Oriente, quando foram na presença do Senhor, que ainda era um bebê, que não tinha cara de rei, amém? Não tinha aparência alguma de rei, mas eles honraram o Senhor com ouro, incenso e mirra. Amém? Ou seja, existe algo sobrenatural que é mistério. Eu não sei no mundo do espírito como que é isso, mas eu sei que quando você presenteia alguém, você entra no coração dessa pessoa com honra. Amém? Talvez seja uma ferramenta para você poder estar alcançando o coração de alguém. Você deu um DVD para ela, fala, olha, cara, assiste isso daqui. Tem algo de Deus aqui nesse negócio. Eu creio que Deus vai usar isso aqui. Ele não precisa disso para alcançar vidas, mas pode ser uma ferramenta na tua mão. Além do que, você vai estar sendo um instrumento de Deus na nossa vida, gerando recursos para que a gente possa estar servindo a Deus. A gente tenta fazer isso da maneira menos pesada para as igrejas possível. Amém? Então seja esse instrumento aí, que Deus te abençoe. Todos acharam? 1 Reis 3:3? Amém? A palavra de Deus diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto
ofereceu 1000 holocaustos de Salomão naquele lugar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu banquete a todos os seus oficiais. Somente até aí. Amém? O começo desse ano tem sido bem interessante para mim. De uns anos para cá, bom, há 14 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, o simples entendimento de que Deus é Deus e que eu sou dele, fez com que a minha virada de ano mudasse. Eu não sei se isso aconteceu com você também. Antes eu passava a virada de ano me estragando em algum canto, e sempre passava o primeiro dia do ano de ressaca. E depois do Senhor a gente começa a ter um entendimento de quão especial é esse ano, de quão profética é a virada de ano. A gente agora tem a tendência e o hábito, que é muito saudável, de passar fazendo algo que, ative um ano melhor do que o ano que passou. A gente procura passar na presença de Deus, amém? Eu e minha esposa passamos esse ano, a virada de ano, a gente estava na casa da irmã dela, lá em Miami, e a gente entendeu que a gente não ia fazer nada, não ia para festa alguma, não ia para camping, ia ficar nós três dentro de casa. E a gente passou, perto da virada, a gente estava dançando, fazendo coreografia boba no meio da sala, todo mundo rindo, e quando passou a virada de ano, a gente estava orando. E, assim, por muito tempo, a gente sempre faz aqueles votos de fim de ano, né? O ano que vai entrar agora, eu vou ser uma pessoa melhor, o ano que vai entrar agora, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a gente sabe o pouco do que a gente colocou no papel, a gente acaba fazendo. É ou não? Vamos ser sinceros, mente pura, amém? Muito bom. O pior ainda, quando você faz uma lista de pedidos para Deus, você fala, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero aquilo outro, quero aquilo outro. Aqui, Senhor, eu quero para o ano que vem. Como se a passagem de ano fosse um aniversário seu, e agora Deus tem que te dar tudo que você pediu. Porque afinal de contas você fez o favor de estar na presença dele. De alguns anos para cá eu comecei a entender que eu não consigo manipular o Senhor. Amém? E que eu acho que é sinal de alguma maturidade, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, e eu creio que quanto mais velho você fica, mais valor você dá para o tempo. Eu não quero mais perder tempo longe da vontade dele. Amém. Eu entendi que a melhor coisa que pode me acontecer não são os meus planos se realizarem, são os planos dele se realizarem na minha vida. Então eu meio que decido, ao invés de fazer uma lista de pedidos para Deus e entregar, falando, Senhor, é isso que eu quero, eu entrego um papel em branco. Falo, Senhor, coloca aqui os teus pedidos para a minha vida nesse ano. E eu creio que se eu estiver na tua presença, isso tudo vai se realizar. Amém.
E a gente crê que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Amém? Não tem nada melhor do que a vontade dele para acontecer na minha vida. Glória a Deus. A gente passou esse ano em oração. E eu creio que por causa do chamado de Deus na nossa vida, que é algo que não é mérito meu, é tudo dele. Amém? Eu e minha esposa, a gente passa o ano inteiro viajando, ministrando de um lado para o outro. E isso para mim é um milagre, porque eu era uma pessoa monossilábica no passado, não tinha nada para dizer para ninguém. E enfim, ter a graça de poder viajar para lugares, a convite, e ter gente que para me ouvir. Se eu for falar do que está dentro de mim, o estrago é grande. Então eu preciso crer que Deus me dá uma mensagem para que eu leve aos lugares aonde Ele me leva. A mensagem é dele, o ministério é dele. Eu só estou continuando o que Jesus Cristo começou, como todos nós fazemos. Amém? Amém. A gente não tem que fazer uma coisa diferente, só tem que fazer o que Jesus fez, continuar. Amém? Ele disse: aquele que crê em mim fará essas mesmas obras e as fará ainda maiores. Então eu creio que algumas coisas que Deus acaba fazendo na minha vida são, de certa forma, o que Ele quer que eu ministre onde quer que eu vou, onde quer que eu vá. E eu comecei a perceber que esse ano começou com algumas características muito interessantes. Eu percebi que é um ano de realizações. Amém? Eu quero, nessa noite, estar liberando isso sobre a tua vida, queridos. É uma mensagem que talvez não seja uma mensagem sobre ensino da palavra de Deus, mas seja algo que eu quero estar liberando, e conforme a gente vai ministrando, que isso seja ativado na tua vida. Amém? Eu creio que esse é um ano de realizações. Glória! Um ano em que aqueles projetos que estavam na gaveta, eu não sei se eu falei alguma coisa sobre isso na quinta ou na sexta-feira, mas aqueles projetos que estavam na gaveta, eles vão sair da gaveta. Amém? Vão ser coisas que Deus estava colocando no teu coração há muito tempo. E agora é hora de você ativar isso, de parar de ficar esperando, protelando. É o tempo de realizações. Amém? Amém. Se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Não significa que porque Deus está liberando uma graça para realizar coisas, que essas coisas vão se realizar sozinhas. Amém? Se é tempo de caju, o caju não vai nascer sozinho. Você vai ter que plantar o caju para que ele nasça, mas a estação está propícia para o caju. Está entendendo por onde eu quero chegar? É a estação disso, mas se você não fizer nada, não acontece nada. Então a gente tem que discernir qual é a estação, o que Deus está liberando para esse tempo e fluir junto com Ele. Amém? Fazer a nossa parte, porque Deus sempre faz a dele. Amém. Como eu disse aqui, não sei se na quinta ou na sexta, o pacote é completo. É um tempo de realizações, porque é um tempo de alinhamento. Amém? Aleluia! E não simplesmente as coisas que estavam engavetadas precisam ser realizadas, como aquilo que foi empurrado para debaixo do tapete. Precisa ser exposto também. Amém? Eu não sei se você já percebeu, tudo que você protela, tudo que você bota para debaixo do tapete, uma hora você encontra lá na frente. E eu não sei como sempre está mais gordo do que antes. Uma conta que você deixou de pagar, e você finge que ela não existe, ela existe. E ela vai estar sempre mais gorda lá na frente, espera. Então, eu creio que é tempo de botar a casa em ordem. Amém? Aquilo que precisa ser feito será feito, aquilo que precisa ser limpo vai ser limpo. Amém? Eu creio. Nós precisamos crer que até aqui o Senhor nos ajudou. Ele nos trouxe até aqui, e se Ele não tivesse feito nada na nossa vida até aqui, a gente não chegaria até aqui. Se nós chegamos até aqui com o Senhor, é porque Ele está operando, trabalhando na nossa vida. E você precisa de vez em quando contar o teu testemunho, nem que seja para você ouvir, de onde Ele te tirou e o que Ele já tem feito na tua vida. Porque os testemunhos do Senhor, eles nos inspiram. Se Ele fez, Ele faz e Ele fará. Amém? Você aprende a confiar ainda mais em Deus. Os testemunhos, eles passam pelas pessoas que nos ajudaram a chegar aqui, porque ninguém chegou sozinho também. Amém? Às vezes nós temos uma tendência, a igreja brasileira cresceu demais, e cresceu meio torta, cresceu meio deformada. Existem partes da igreja que você fala, cara, seria melhor se isso não existisse, seria melhor se isso não estivesse acontecendo. E cresceu tanto, e tem tanta coisa tão torta, que às vezes a gente tem a maior tendência de olhar mais para o defeito do que para as qualidades. É como aquela pessoa que
é super bonita, mas não tem orelha. Então você não consegue perceber a beleza dela, você só vê que ela não tem orelha. Você está entendendo onde eu quero chegar? Às vezes a gente parece que passa mais tempo prestando atenção naquilo que está meio estranho do que naquilo que é bom. Amém? E a gente precisa perceber, cara, Deus tem os deles sempre guardados. Eles não estão escondidos, eles estão guardados. Amém? Guardado fala que está protegido e pode ser acessado. Escondido é aquilo que você não quer que ninguém veja. E Deus quer que seus filhos se manifestem. Amém? Às vezes a gente tem a tendência de achar que tudo que aconteceu até aqui está errado e que a gente tem que fazer uma coisa nova, uma coisa doida. Não, a gente só precisa voltar ao princípio. A gente precisa simplesmente voltar ao fundamento das coisas, porque o que Deus estabeleceu é bom. Amém? E eu creio que assim, é um tempo de grandes responsabilidades, porque por muito tempo pessoas pregaram a palavra para mim, agora é tempo de eu pregar a palavra. Por muito tempo pessoas oraram por mim, agora é tempo de eu orar por alguém. Por muito tempo pessoas me deram conselhos, agora é tempo de eu aconselhar alguém. Eu creio que é um tempo que Deus está liberando governo sobre a sua igreja. Amém? Deus está liberando esse tempo de autoridade sobre os seus filhos e filhas, onde realmente os decretos do Senhor, a palavra de Deus na sua boca vai surtir efeito. Aquilo que você determinar será determinado. Amém? Desde que seja debaixo da vontade dele. E o Senhor me trouxe aqui esse texto que eu queria estar compartilhando com vocês. Porque tudo isso que a gente falou fala de alinhamento. Amém? Nem tudo está errado, nem tudo está certo. Quantos sabem que é preciso ser lapidados por Deus? Se você não sabe, deixa eu te dizer, você precisa ser lapidado por Deus. Talvez a sua resposta negativa, tipo, eu não preciso, já mostrou o quanto você precisa. Nós não buscamos a Deus porque somos bons, nós buscamos porque somos tão ruins que a gente até precisa, que a gente precisa. Amém? Eu preciso dele todos os dias. Talvez a gente precisa saber que a gente precisa lapidar o tempo todo. E o Senhor está lapidando a sua igreja para que a gente seja mais eficaz, para que a gente esteja mais alinhado com Ele, para que os projetos de Deus se cumpram nesse tempo através dos seus filhos e filhas. Eu gosto da forma como o texto começa. Salomão amava ao Senhor. Queridos, e só Deus sabe quem eu amo, de verdade. Amar a Deus é muito mais do que eu levantar minhas mãos na igreja e dizer eu te amo, Senhor. Jesus Cristo disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, ele está olhando e ele vê o seu estilo de vida, ele vê o quanto de valor você deu aquilo que ele te direcionou a fazer. Ele vê o teu zelo para com a vontade dele. Ele vê muitas vezes, às vezes a gente parece até exagerado com algumas coisas, mas Deus conhece o coração e Ele sabe por que você está sendo exagerado com aquilo. Talvez seja zelo, e Deus vê isso como uma coisa boa. Eu prefiro chegar no céu e tomar uma bronca pelo excesso de zelo, do que chegar na porta do céu e não entrar pela falta dele. Salomão amava ao Senhor, e essa é uma qualidade que eu creio que, enfim, louvável, amém? Alguém que realmente ame a Deus. A Bíblia diz que ele amava ao Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Quantos sabem aqui quem foi o rei Davi? Amém? A Bíblia diz que foi o homem segundo o coração de Deus. Que conforme foi ministrado aqui, o rei que antecedeu Salomão, o pai de Salomão, que deixou tudo preparado, como foi ministrado na hora da oferta, para que Salomão pudesse concluir a obra que começou lá em seu pai. Amém? Davi tinha a intenção de fazer o templo para o Senhor, mas o Senhor disse para ele, você não vai fazer o templo para mim, porque você tem sangue nas mãos, e vai construir o templo para o teu filho. E Davi então se dedicou e disse, como o pastor ministrou, deu o seu próprio tesouro pessoal, porque ele amava a Deus, para a construção desse templo. Um templo que ele não veria, porque só ia começar a ser construído depois que ele morresse. Ele deixou algo ali, ele deixou o fundamento, ele deixou na base, e agora, meu filho, é contigo. Sabe essas histórias que a gente, a respeito de Davi, que a gente ouve na igreja, de como ele derrotou gigantes, de como ele venceu batalhas, de como ele se portou com prudência
diante de um rei que queria matá-lo, e ele não tocava nesse rei porque era o ungido do Senhor. Sabe todas essas histórias que a gente ouve e a gente imagina como era o coração de Davi? Salomão ouviu tudo isso sentado no colo do seu pai. Salomão aprendeu como era o temor do Senhor com o seu pai. Salomão aprendeu a amar a Deus com o seu pai. Salomão amava ao Senhor pelas experiências de seu pai, pela bondade que ele viu de Deus para com seu pai. Ele era um observador. É o Deus do meu pai, e eu amo o Deus do meu pai porque eu sei quem meu pai é. Ele andava nos caminhos do seu pai, mas agora era tempo dele andar. Amém? Diz aqui, Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, ainda sacrificava nos altos e queimava incenso. Opa! Tem uma coisa errada aqui. Deus não pediu isso. Era costume o povo fazer isso. É tempo do Senhor lapidar, amém? Ele sabe quem o ama, ele sabe quem está tentando fazer a coisa certa, e não é porque está tudo certinho que você está perfeito. Existem coisas que precisam ser lapidadas, amém? Existem coisas que, enfim, Deus enxerga o teu amor por Ele, mas existem coisas que até aqui deu para trazer junto, a partir daqui vai ter que mudar. Deus nunca tinha dado essa direção, existia um lugar da adoração onde Deus tinha estabelecido e não era desse jeito. É tempo de Deus corrigir os que estão certinhos também, amém? Salomão foi até Gibeão para lá sacrificar, e lá ele ofereceu 1000 holocaustos, e diz a Bíblia que de noite lhe apareceu o Senhor num sonho, e olha o que o Senhor diz: pede-me o que queres que eu te dê. Eu acho lindo porque Deus, ele tem um compromisso com a próxima geração, amém? Ele viu que a geração que nos trouxe até aqui deixou para nós, e talvez por causa dessa aliança que essa geração que nos abençoou até aqui nos trouxe, Deus vai continuar, vai dar continuidade, amém? Josué, por exemplo, não tinha o mesmo relacionamento que Moisés tinha com Deus, até que Moisés foi morto, até que Josué começou a ser o líder, e agora Deus começa a falar com Josué, tentar com Josué, do mesmo jeito que ele falava com Moisés. Assim como eu era com Moisés, eu serei contigo, é o que o Senhor dizia para Josué, amém? Deus está ativando isso nesse tempo. Você vai ouvir Deus falar contigo da mesma forma que Ele falava com as pessoas que ministraram na tua vida, amém? Você precisa dar continuidade nisso. Agora eu acho linda a forma como Deus se manifesta. Ele diz: pede-me o que queres que eu te dê. E queridos, eu não sei se você percebe, isso é jeito de rei falar, amém? Porque o rei tem todas as coisas e pode todas as coisas. E eu acho linda a forma como Deus aparece aqui, como o rei de um rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, amém? Ele está dizendo para o rei: pede-me o que queres que eu te dê. Eu creio que essa revelação que Salomão tem de quem Deus é, já bota muita coisa no lugar, porque muitos de nós cometemos muitas vezes o crime de, quando recebemos alguma autoridade, achar que reinamos inclusive sobre a vontade de Deus, achar que reinamos sobre o Senhor e dizer: Deus faça isso, Deus faça aquilo, e não, meus planos são esses. E querido, existem certas ordens que nunca vão mudar, Ele sempre vai estar sobre nós, amém? Não interessa o tanto de autoridade que Ele te dê, Ele é Senhor sobre a tua vida, amém? Pede-me o que queres que eu te dê. Eu acho que não há nada tão revelador a respeito do nosso coração quanto um pedido desse, porque muitas vezes nós podemos ser guiados pelas nossas emoções, amém? Se alguém me deu uma fechada no trânsito, quase acabou com o meu carro, eu estou morrendo de raiva, e nessa hora Deus aparece e fala: pede-me o que queres que eu te dê. Já imaginou? Se eu estiver morrendo de fome, a ponto de desmaiar de fome, e Deus aparece: pede-me o que queres que eu te dê. Irmão,
pão, dá um prato de feijão, Você está entendendo? Que as nossas circunstâncias, as nossas emoções, tudo aquilo que nos cerca, muitas vezes pode nos levar ao engano, ao erro e a perder uma oportunidade tão grande como essa. Deus aparecer e dizer: pede-me o que queres que eu te dê. Talvez Deus nunca tenha aparecido para você visivelmente e dito isso, mas você precisa discernir que existem estações onde a graça de Deus está favorável, o favor de Deus está estendido sobre o teu povo, e é tempo de você simplesmente pedir. Amém? Jesus disse: tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele foi considerado. Amém? E aqui eu percebo, sabe quando na palavra de Deus está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? A gente sabe que Salomão pediu sabedoria a Deus, e aqui eu percebo que o temor do Senhor estava ali em primeiro lugar. Amém? Ele reconhece a posição dele diante do Senhor. Não interessa quem ele é diante dos homens, não interessa que ele é o rei de Israel, interessa que o Senhor apareceu para ele e o Senhor é o Senhor. Talvez Salomão tivesse a sua lista de pedidos, como todos nós temos. Amém? Quem não gostaria de ter sua casa própria? Quem não gostaria de ter isso? Quem não gostaria de ter, enfim, as coisas mudando, aqueles que te perseguem saem da tua frente, enfim, as contas pagas? A gente tem a nossa lista de pedidos, amém? E Deus está falando: o que você quer que eu te dê para você? Só que Salomão, no temor do Senhor, diante de Deus, eu acho lindo chamar a atenção para isso, amém? Deus apareceu para ele num sonho. Repete comigo: num sonho. Deus não aparece para ele no nosso ambiente, na nossa atmosfera material. Ele parece que ele chama a gente para o campo dele, para o campo do Espírito, e lá ele conversa com a gente. E queridos, eu não sei se você já percebeu como os teus pedidos mudam à medida que você sobe em Deus. Se você pedir para Deus alguma coisa que, vai lá, começa agora, pede. Talvez a gente só peça besteira para Deus, mas se você entrar em adoração, se você entrar em oração, se você passar tempo na presença dele, é como se o Senhor estivesse te levando, você vai pedir coisas que não são para você. Talvez você fique útil na lista. E eu percebo Salomão aqui no temor do Senhor, dando uma aula, e ele diz: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi. Mas Davi era rei de Israel, não era? Era ou não era? Mas era servo do Senhor. Você está vendo que ele aprendeu que Deus é rei sobre reis. O Senhor usou de bondade para com o teu servo Davi, e ele andou em retidão e em justiça perante a tua face. Ele está falando dos testemunhos dele. Eu vi meu pai andando contigo, eu vi meu pai sendo íntegro diante do Senhor, eu vi meu pai tendo retidão de coração diante do Senhor, e eu vi o fruto disso. O Senhor foi bom para com meu pai em todo o tempo. Ele fala: agora, pois, ó Senhor, ele diz: mantiveste dessa grande benevolência e me deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Ou seja, tudo isso que eu vi do meu pai, essa história toda, veio até aqui. Agora ele diz: agora pois, ó Senhor, meu Deus. Queridos, eu não sei se você percebe, a glória de Deus, ela tem a tendência de se revelar cada vez mais poderosa. Amém? Davi andou com Deus desse jeito, ensinou seu filho a amar o Senhor, e Deus aparece para Salomão de um jeito que nunca apareceu para Davi, dizendo uma coisa para Salomão que ele nunca tinha dito para Davi: pede-me o que queres que eu te dê. Ele diz: agora pois, ó Senhor, meu Deus. Você percebe que ele está discernindo o tempo que agora é comigo. Deus era Deus do pai de Salomão até ali, agora é o meu Deus, porque se revelou a mim. Amém? Agora pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo. Repete comigo: teu servo. Salomão está dizendo: tu és rei. Apesar de eu ser rei, eu sou teu servo. Eu creio que esse é o sonho de Deus. É um servo dele assentado em regiões de autoridade. Amém? Amém. Quando Deus te liberar autoridade, querido, nunca deixe de ser um servo dele. Amém?
Quando Deus te dá uma posição de conselho, nem que seja dentro da tua família, nem que seja dentro da empresa onde você trabalha, o Senhor é o seu Senhor. Continue sendo servo dele. Use a autoridade que Deus te deu para que a vontade dele seja liberada. Você é o canal do governo de Deus sobre a face da terra. Amém? A gente vê essa bagunça que acontece por aí, tanta coisa errada acontecendo. Querido, isso é a nossa péssima administração. Isso é o nosso governo. No momento em que alguém com posição de governo for servo de Deus, Deus governa através dessa pessoa. Ele diz: agora, pois, ao Senhor meu Deus, tu fizeste assentar o teu servo no lugar de Davi meu pai, e eu não passo de uma criança, e eu não sei como me conduzir. Ele, em momento algum, se exalta. Eu sou uma criança, eu não sei como me conduzir, eu estou no meio do teu povo. Sabe aquele momento que você vê que está valendo, tudo aquilo que você sonhou começou a acontecer? Amém? Eu simpatizo com o rei, com essa forma de governo, de reinado. Isso é uma opinião minha, e por um detalhe, talvez, que me chame a atenção. Numa democracia como a gente vive, qualquer pessoa pode ser eleita. Amém? Qualquer pessoa pode ser eleita. Você sabe que qualquer pessoa pode ser eleita. Você pode, eu posso se candidatar, a gente vai votar, a gente é eleita. Amém? Amém. Eu posso ter os meus motivos, as minhas vontades, enfim. Eu posso ser um aventureiro. Eu posso ser alguém que realmente se importa, eu posso ser alguém que só se importa comigo mesmo. Pode ou não pode? Eu posso me assentar numa região de autoridade, ser eleito, sem nunca ter tido experiência política alguma. Imagina o que acontece. Eu simpatizo com o rei, porque aquele que vai reinar, desde o dia que nasceu, ele é preparado para um dia se assentar no trono. A coisa começou, está valendo, amém? E por mais que Salomão tivesse sido preparado desde o primeiro dia, para um dia ser rei, dizendo: ó, um dia você vai sentar no trono do teu pai. Davi deve ter dito muito isso para ele: olha, um dia você vai estar no meu lugar, um dia você vai estar no meu lugar, um dia vai estar no meu lugar. E ele pode ter sonhado com esse dia, ele pode ter se imaginado governando e sendo bom, mas agora que está valendo, ele vê a bucha que ele tem na mão. O povo é grande e numeroso, e eu não sei como conduzir. Sabe que nem aquele cara que estuda para passar no vestibular e não passou, estuda para passar e não passou, estuda para passar e não passou, faz 10 vestibulares e não passou, no 11º ele passa. Amém? Aleluia! Isso, agora você vai ver o que é estudar. Tipo, se passa, e agora? Agora, meu amigo. Agora tu vai ver como é estudar. E aí, para se formar, e vai, estuda, formou! Bem-vindo ao clube, diz que agora tem que procurar emprego. É ou não é? Querido, sonhar não é pecado, não. Mas a gente precisa perceber uma coisa: que quando os nossos sonhos se realizam, eles deixam de ser sonhos e se tornam realidade. Amém? E a realidade não é um sonho, ela está valendo e tem consequência para todas as coisas. Quando eu faço planos, se eu for fazer um plano, por exemplo, eu sou músico, vou fazer um plano de gravar um CD, eu estou com um plano de gravar mais um CD, então eu tenho que captar recursos, tenho que ver com quem que eu vou tocar, eu tenho que ver aonde que eu vou gravar, eu tenho que ver aonde eu vou masterizar, mixar, quem vai distribuir, enfim, eu faço planos que tem começo, meio e fim, amém? Agora, se Deus me deu o sonho de gravar o CD, eu não vejo o começo, meio e fim, eu vejo o fim. Ele me mostra o CD. Deus mostrou para José o que naqueles sonhos dele? Mostrou o fim. Ele posição de autoridade, com aqueles feixes se dobrando, né? O sol, as estrelas, aquele sonho lá que vocês conhecem. Deus não falou para ele: mas antes disso você vai tomar uma surra dos teus irmãos, você vai ser jogado no buraco, fica tranquilo, você vai ser vendido como escravo pelos israelitas, eles vão vender você no Egito, e aí tudo bem, você vai cair na casa de um cara gente boa. A mulher dele não é muito gente boa, ela vai tentar se deitar com você. E por temor a Deus, você vai dizer: não, mas ela pegou sua roupa, mentiu, e agora você vai para a cadeia. E na cadeia você vai prosperar. Quem quer prosperar na cadeia? Ninguém quer prosperar na cadeia. Mas você vai, e lá eu vou continuar falando contigo. É verdade. Só vai durar 12 anos, fica tranquilo. É verdade,
ele não sabia como ia ser isso. Começou. Que cenário político ele pegou? Ele pegou uma bucha. E agora, olhando para Deus e falando, Senhor, eu acho que um rei tem que pedir conselho para um rei. Amém? Tipo, eu preciso de algo que só o Senhor tem. Eu preciso de um coração sábio. Eu preciso que o Senhor me use em favor do teu povo. Eu preciso que o Senhor me use em favor de alguém. Eu quero que o Senhor me prepare para eu ser bom para o teu povo. Eu quero que o teu povo tenha um rei com o coração dado por ti. E o pedido de Salomão, diz a Bíblia, essas palavras agradaram ao Senhor, o Salomão havia pedido tal coisa. E eu acho lindo, isso foi uma impressão que eu tive, tá? Eu quero te deixar isso para pensar. No verso 11, disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, tipo assim, que lista é essa que Deus está dando? Já que tu pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, de onde veio essa lista? Eu tenho a impressão que essa era uma lista que Salomão tinha. Deus conhece os nossos corações. Eu tenho a impressão que Deus olhou para o coração de Salomão e sabia o que ele tinha ali. Longevidade, espante, inimigo ao meu redor, morra. Não, Senhor, eu quero um coração sábio e entendido. E o Senhor está falando, já que você, ao invés dos teus interesses, pedir alguma coisa que é do meu interesse, eu estou te dando o que você pediu e até o que você não pediu. Repete comigo, até o que você não pediu. Deus falou. Amém? Na Bíblia está escrito, agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Preste atenção, é desejo do teu coração, não são pedidos. O desejo do teu coração está lá dentro do teu coração, nunca saiu em forma de pedido. Você deseja, está ali dentro, e Deus sabe o que você deseja. Agrada-te do Senhor, faz aquilo que agrada ao Senhor. Ele conhece o teu coração, querido. Ele sabe o que você gosta. Você sabia que foi Deus que estabeleceu o dia do descanso? Não foi o povo que fez uma greve e falou, Deus está vindo mais trabalhar 7 dias, está dando um de folga. Não, foi Deus que obrigou o povo a descansar um dia. Ou seja, o teu descanso está diante dos olhos do Senhor. Sabe? Faça a vontade de Deus e Ele vai ter o maior prazer do mundo em te dar aquele dia de desfrute, aquele dia em que você não vai desfrutar. Ontem minha esposa, Antônia, a gente teve um dia de desfrute ali em Maraca, que foi a coisa mais linda do mundo. Parecia um sonho, a gente ali, estava tudo perfeito, não tinha nada errado. Foi um dia, eu só queria que ele se estendesse por mais horas, talvez, se eu pudesse pedir acrescentar alguma coisa. Sabe aquelas coisas que você não pediu, mas Deus sabe que você gosta? Faz a vontade de Deus, você vai ter os desejos do teu coração realizados. Eu quero liberar isso sobre a tua vida. Agora, Deus também pede coisas para a gente, amém? Porque quando Deus está dizendo para Salomão que tudo isso vai te dar, no verso 14 ele diz, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Repete comigo, como andou Davi teu pai? Ou seja, quem chegou nessa conversa falando de Davi foi Salomão. Salomão que ficou falando, eu vi que o meu pai andou contigo e eu aprendi tudo com o meu pai. E Deus então está falando, então você faz o que você aprendeu a fazer. Foi você mesmo que disse. Você sabe o que fazer. Amém? Você sabe o que fazer. Não se assente numa posição de conforto, de comodidade, achando que daqui para frente você não precisa santificar mais, você não precisa mais ler a palavra, você não precisa mais orar, você não precisa mais ter reverência à casa do Senhor e aos momentos de adoração. Não pense que você está acima disso. Não, você sabe como é o protocolo, você sabe o que Deus agrada. Você viu os frutos de quem andou com Deus desse jeito. Amém? Então você sabe o que fazer.
Deus também te pede. Amém? A melhor forma de discipulado, meu irmão, não é você ficar dizendo para as pessoas o que fazer, é você fazer e elas vão ver o que você está fazendo. Você quer que teus filhos orem? Deixa eles verem você orando. Você quer que na tua casa as pessoas leiam a palavra de Deus? Tire o tempo para ler a palavra de Deus no meio da casa. Deixa todo mundo te ver lendo a palavra de Deus. Vai inspirar as pessoas a ler também. Amém? Amém. Sabe quando ninguém está vendo e você está fazendo a coisa certa? Deixe que teus filhos vejam isso. Amém. Chama para andar junto. Glória. Chama para andar junto. Discipulado é isso, vem comigo. É o que Jesus fazia. Tu vem e serve. Ele não ficava toda hora dizendo para os caras fazerem. Ele fazia. Os caras aprendiam como é que se fazia. Salomão observou seu pai Davi. E era Salomão dando testemunho de como Davi andou. Que coisa linda, meu filho poder dizer para Deus: olha, eu vi meu pai ser fiel diante de ti. Eu vi como ele andou com retidão de coração, integridade, justiça perante a tua face. E eu vi como o Senhor andou com ele, a tua benevolência para com a vida dele. Amém? O Senhor espera que a gente continue numa vida de santidade. Eu acho lindo isso aqui. Verso 15. Despertou Salomão, e eis que era sono. Era um sono. A gente tem duas opções aqui: em achar que é só o sonho ou achar que é o sonho. Deus fala com a gente em sonhos. Amém? Ele revela muitas das coisas nos dando sonhos. Talvez os sonhos que estão no teu coração, Deus te deu. Amém? A Bíblia diz que nós devemos andar de fé em fé. Quantos creem nisso? Às vezes a gente tem fé para orar por uma coisa, mas não tem fé para reconhecer que quando aconteceu foi Deus que fez. Às vezes tem gente que vai precisar passar por uma cirurgia e você ora: Senhor, usa a mão do médico. Quem já orou assim? Usa a mão do médico. Eu já orei assim: usa a mão do médico. Aí Deus usa a mão do médico. A cirurgia é um sucesso. Aí depois que é um sucesso, você está tão feliz que foi um sucesso que não, o médico era bom. Você não orou para Deus usar a mão do médico? Então você precisa de fé para orar e depois você precisa de fé para reconhecer, cara, Deus usou a mão do médico. E você depois vai precisar de fé também para abrir os teus ouvidos e falar: ok, Senhor, e agora? O que é que o Senhor quer que eu faça? E vai precisar de fé para fazer o que Deus te mandou fazer. Fé é de fé em fé. Amém? Eis que era um sonho. Salomão sabia. Deus falou comigo naquele sonho. Ele tratou aquele sonho como uma revelação. E aí qual foi a primeira coisa que ele fez? Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Eu não sei se você percebeu que no começo do texto diz que Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi, porém ainda sacrificava nos altos e queimava incenso. Depois do encontro com Deus, Deus não pediu para ele mudar a adoração mudou automaticamente. Ele veio para Jerusalém e se prostrou diante da arca da aliança do Senhor, e ali ele ofereceu o holocausto. Você está vendo como o encontro com Deus alinha? Quando você anda na presença dele, você percebe que Deus está agrada. É verdade. E você agora vai investir a tua vida em agradar o coração do Senhor. É verdade. Eu quero liberar sobre a vida de vocês, dessa igreja, que Deus vai ativar nesse tempo, nesse começo de ano, uma graça, um favor para a realização dos teus projetos. Agora receba, queridos, que você tenha sonhos que Deus colocou no teu coração. Glória a Deus. E que você sonhe com aquilo que Deus colocou para você. Amém. É tempo da gente deixar de ser essa igreja egoísta, que só quer ficar rica, que só quer conquistar para esfregar na cara dos outros que a gente é um abençoado. Isso não é o Evangelho. Deus só tem uma razão para te prosperar, para que você seja uma bênção na vida de outros. É verdade. Amém? Para que você seja uma bênção na vida de outros.
Deus não tem motivo para te dar autoridade, para que o Senhor governe através de você. E Deus não governa sobre pessoas, Ele governa em favor de pessoas. Eu quero liberar sobre a tua vida. Vai se manifestar a você de uma forma que você nunca esperou. E que isso vai alinhar o teu coração com o meu. Aleluia. Eu não quero oferecer uma adoração para o meu Deus, que não é o que Ele quer receber. Eu quero simplesmente fluir na presença dEle. Porque quando eu fluir na presença dEle e a presença continua, é porque esse perfume está agradando ao Senhor. Se coloca de pé no teu lugar. Salomão amava ao Senhor. Fecha teus olhos. Ele amava ao Senhor. E a palavra nos diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, antes de ter a condição de amar o Senhor, ele teve fé para saber o quanto Deus o amava. Conforme o texto que o pastor ministrou aqui, e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todo o meu relacionamento com Deus é simplesmente uma resposta àquilo que Ele já liberou sobre a minha vida. E deixa eu te dizer uma coisa. Antes que você pedisse por um Salvador, antes que você reconhecesse que precisava de salvação, Deus te amou tanto que Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes que você soubesse o que pedir, Deus deu ao mundo o seu Filho. Eu gostaria de orar nessa hora por pessoas que talvez estejam aqui, que talvez não saibam por onde começar a viver isso tudo que foi ministrado. Tudo tem um começo. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o começo e Ele é o fim. Amém. Eu gostaria de orar por pessoas que entendem que o começo disso tudo é estar conectado a Deus, e é Jesus, o Salvador, que nos reconecta ao Criador. É o Filho que nos reconecta ao Pai, nos fazendo filhos de Deus também. Se tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo como seu Salvador, eu queria que você fizesse um sinal com a tua mão para o alto, que eu quero orar por você. Se tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, levanta a tua mão para o alto. Eu queria orar pela tua vida. Tem alguém? Faça um sinal com a mão no alto, eu queria orar por você. Tem alguém? Vem aqui, querido, por favor. Aleluia! O céu se abriu. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? A preciosa do Senhor. Tem mais alguém? A gente já vai estar orando. Amém? Eu oro para que, se Deus está falando contigo aí, não endurece teu coração, não. Amém? Ele é real. Glória a Deus. Ele é mais real do que eu e você nesse lugar. Eu oro para que Deus te toque com esperança, te dando visões da tua vida mudando, te dando visões de um futuro melhor,
te dando a visão do amor dele pela tua vida. O pecado faz isso com a gente. Muitas vezes a gente imagina Deus nos castigando, sempre. A gente leva um choque quando percebe que o nosso encontro com Ele, a gente recebe um abraço, a gente recebe o seu amor. Eita, verdade. Você não se reconecta com Deus tomando uma bronca dele, uma surra. Não, você se reconecta a Deus recebendo o perdão, o amor, a misericórdia. Eu queria te encorajar, se tem mais alguém que deseja entregar sua vida para Jesus, eu vou insistir mais um pouquinho. Essa atitude ninguém pode ter por você. É só você mesmo. Amém. Vamos estar orando, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida da tua filha, que acaba de nascer. Que diante da tua igreja, diante do céu, te confessa como Senhor, ela reconhece que precisa de ti. Eu oro para que o Senhor ative sobre a vida dela todos os teus sonhos. Ative sobre a vida dela esse tempo novo. Coloca, Senhor, dentro do coração dela a tua vontade, os teus sonhos. Coloca, Senhor, o teu querer. Que ela venha viver os melhores dias da sua vida, porque a tua vontade, Senhor, começa a ser ativada na vida dela. Eu oro para que ela nunca se esqueça do teu eterno amor, e de que o caminho foi aberto, e de que ela tem acesso à tua presença. Que ela saiba o quanto ela é amada, que ela saiba, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o quanto o Senhor a amou e preparou essa noite inteira para que ela fosse o motivo da tua alegria no céu. Que em nome de Jesus Cristo ela saiba no seu espírito o quanto ela te alegra, o quanto ela te agrada, o quanto ela te deixa feliz. Portanto, eu oro para que o Senhor a adorne. Adorne agora com vestes brancas. Adorne agora, Senhor, com o teu sangue derramado naquela cruz, justificando ela, santificando ela. E que a tua paz e o teu Espírito encontrem onde repousar dentro desse coração. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria pedir para a igreja inteira fazer uma oração junto comigo. Amém? Coloca a mão no teu coração. Repete depois de mim: Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo teu sacrifício naquela cruz, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Eu creio que esse é um tempo onde grandes coisas vão acontecer. Eu creio que o Senhor me escolheu para esse tempo, e eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, para que o teu governo, a tua vontade se estabeleça onde eu estou. Que através de mim muitos possam te ver, muitos possam te receber, muitos possam ser impactados com a tua ação. Me dê o que eu preciso, Senhor, para cumprir o teu propósito na face da terra. Eu quero um coração disposto a te obedecer. Eu quero entendimento. Eu quero temor do Senhor. Eu quero fé. Eu quero que o Senhor me capacite para te ouvir cada vez melhor e te obedecer cada vez mais rápido. Ajuda-me, Senhor, nas minhas fraquezas. Talvez eu não saiba como me conduzir. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, me guia pela verdade. Guia meus pés por um caminho bom, um caminho de santidade. Eu quero te honrar e agradar o teu coração com o meu jeito de viver. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e não há outro além de ti, Jesus Cristo, Filho de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Ele.